Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo ele vai ser bastante especial e bastante diferente. A gente vai avaliar aqui um código de um mentorado, tá? Então, que ele faz parte do DevPlano Club e ele tá com uma situação que é bastante interessante para a gente trabalhar a forma de organizar esse código. E então, o detalhe aqui não é organizar ou mexer na regra de negócio, e sim ver como que a gente pode melhorar um pouco aqui o código, organizar, ou que ideias a gente consegue trazer para esse código ser um pouquinho ou mais efetivo ou um pouco mais simples de ler. O grande problema desse trecho de código, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, é que ele precisa fazer uma requisição primeiro no endpoint, né? Então em REST. A partir dessa requisição, ele retorna alguns registros. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele retorna 6 registros, que eu fiz um mock aqui para a gente testar. Desses 6 registros, ele faz mais 6 requisições que retornam mais 6 registros. Então, qual que é o grande detalhe aqui? A gente tem uma requisição que traz 6 registros, que disso são mais 6 registros, que são mais 6 registros. Então, a gente tem em torno de 37 requisições acontecendo. E como que a gente pode organizar melhor isso, tá? Então, como que a gente poderia tratar melhor esse código? No caso dele, ele está usando jQuery. Então, eu trouxe um pouco da ideia aqui, tá? Então, esse código não é o código dele oficial, é um código mexido para a gente conseguir... então, tirei a parte de regra de negócio daqui para que a gente consiga entender como que ele está fazendo algumas situações lá, tá? E como que a gente pode tratar isso de uma forma um pouco melhor. Então, se a gente for avaliar aqui, ele está usando jQuery, né? Então, quando a página carrega, ele começa a fazer as requisições que ele precisa, né? Então, a primeira delas vai pegar todos os dados ali. Então, aqui eu estou simulando fazendo uma requisição para o HTTP Bean. Depois disso, esse item aqui retorna em torno de 6 itens. Esses itens são dinâmicos, então ele não sabe com antecedência sobre esses itens. Aqui eu simulei, né? Então, o resultado desses 6 itens. E aí o que ele fez? Ele usou um map para fazer de novo outra busca. E aí retorna mais uma lista de 6 itens nesse método aqui, né? Então a gente mocou aqui para a gente conseguir atuar com ele nesse exemplo. E depois ele faz mais 6 requisições. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, tá, de avaliação que a gente precisa ver, é o seguinte. E a ideia dele, uma das ideias dele, aliás, é retornar ou os dados todos de uma vez, ou retornar os dados em chunks. Eu vou mostrar o que significa isso, tá? Então, como que a gente pode tratar aqui para que isso aconteça. Bom, o primeiro detalhe aqui, eu vou trazer um pouquinho do console log, só para a gente avaliar um detalhe importante. A gente vai perceber que o carregamento ele não está sendo feito de forma sequencial. Então a gente tem várias requisições aqui acontecendo e a gente percebe que elas estão todas fora de ordem. Isso é um problema? Depende muito da regra de negócio, tá? Mas o grande detalhe aqui é que não adianta a gente tentar trazer consolidado os resultados aqui embaixo, porque a gente não vai conseguir. Por que disso? Porque a gente está usando um map, que é um método síncrono. Então, por mais que a gente tente mapear e cruzar os resultados, etc., a gente não consegue, ao final da execução desse trecho de código, ter aqui um objeto consolidado de uma forma muito mais simples. Tá? Então, por quê? Porque pode acontecer resultados meio que inesperados. Pode ser que um item aqui retorne antes do outro, etc., e a gente vai ter uma deformação nesse objeto de retorno. Então a primeira coisa que eu faria nesse código aqui, para deixar ele um pouco mais até fácil de dar manutenção, eu faria o seguinte. Deixa eu só tirar aqui a observação, que o foco não é a regra de negócio. E a gente nem comentou da regra de negócio em si, né? Então eu criaria um método loadData. Aqui eu vou colocar sem nada. E aí a primeira forma que eu vou mostrar que a gente pode fazer isso daqui é uma forma mais sequencial. Né? Então, vou criar um método async, que a gente já consegue melhorar bastante aqui o código, a legibilidade do código. Então, o que acontece? Vamos pensar o seguinte, a gente tem que fazer essa requisição
e a partir dessa a gente faz as subsequentes. Então, outro ponto também que eu mudaria, e que já está disponível no jQuery, é o seguinte. Eu colocaria esse método aqui já utilizando promise. Então, eu já colocaria aqui const result1 é igual a await e utilizaria esse cara aqui como promise. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou comentar esse código de baixo, só para a gente parar de rodar ele aqui, né? Que senão ele vai ficar bastante pesado aqui, né? Então, olha só. Então, load data. Vou salvar aqui. Então, olha só. Vamos lá, o que acontece aqui. Console.log result 1 e aqui result. Então, vamos ver. Dar um refresh aqui no browser. Vamos aqui no console. Ó, a gente não viu nada aqui. Nossa, console.log. Escrevi errado aqui. Então, olha só que legal. Até o momento a gente tem o mesmo resultado que a gente tinha aqui embaixo. Legal. Bom, próximo passo, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, vou usar esse vetor mocado, porque o nosso /IP aqui do HTTP/bin só retorna o IP, né? Então, a gente não tem dados para caminhar de verdade. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Agora, qual que é o próximo passo que ele fez? Ele usou um map para fazer esse mapeamento. Na verdade, qual que era a ideia dele? Como esses dados aqui, eles precisam ser consolidados com o subsequente, então ele precisa juntar num objeto só, a ideia era que o map pudesse fazer isso. Então, para cada 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui como resultado, ele conseguiria trazer esses dados para cá, então ele conseguiria juntar o 1 com o resultado dessa chamada que ele fez agora. Mas o map ele não vai ser a melhor estratégia nesse sentido aqui. Por quê? Porque ele vai passar inteiro, mas não vai ter respondido ainda as chamadas subsequentes. Então, qual seria uma alternativa aqui? A gente pode utilizar uma outra estrutura. A gente tem um for await. E aí a gente pode fazer o seguinte: const item of result mock. Qual que é a diferença desse for aqui? Esse for, ele é um for assíncrono. Então, eu consigo segurar ele de forma síncrona. Então, o que acontece? Eu consigo fazer agora a minha chamada subsequente. Então, eu consigo vir aqui e trazer a minha chamada subsequente. Só para a gente deixar o mesmo nome, eu vou colocar aqui como res1. E aí, a gente vai remover o done de novo, né? Então, só para a gente trocar, e aí a gente vai gerar aqui o result 2. E aí eu vou dar um await de novo. Então, se eu der um console.log result 2 aqui, a gente vai ver que agora ele está sequencial. Então, repara que ele dá o result 1, chama 1, e depois ele vai sequencialmente carregando um depois do outro. A gente vai fazer o mesmo console.log aqui, só para a gente ter uma certeza que está carregando. E a gente vai começar a perceber uma coisa que é bem legal. Reparem que está sequencial. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele está sequencial direitinho. Então, qual que é a vantagem dessa lógica? A gente começa a deixar muito claro o que a gente está fazendo em cada passo do nosso código. Então, aqui eu teria dois caminhos. Eu posso, inclusive, criar um outro for await. Tá? Então, para fazer isso, e aí uma coisa interessante, ó, se a gente colocar um console.log aqui, fim, a gente vai ver que o fim vai ser no fim de verdade. Então, a gente está segurando esse código assíncrono aqui para ele não continuar executando. Tá? Então, isso é bastante interessante dessa abordagem aqui. Beleza. Então, repare que ele está sequencial. O que eu poderia fazer? Eu poderia já fazer sequencial a partir daqui. Né? Então, eu posso usar até a mesma estratégia, levando o código para dentro do for. Então, eu posso fazer isso aqui. E aí, de novo, eu preciso fazer, ao invés de fazer esse map, eu preciso fazer essa chamada aqui. Ó. Então, o que acontece? A gente vai fazer, de novo aqui, um for await.
E aí a gente vai fazer um const res2 of result2 mock. Eu fiz mock com 2 M's, mas tudo bem. E olha só que interessante. Vamos alterar de novo. Então const result3 é igual a await. E agora a gente vai tirar o done. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Então vamos pegar o result3 aqui, que é esse cara. E aqui a gente vai processar ele. Então, repare o seguinte. Todas as operações aqui, elas estão síncronas. Eu não sei se vai dar para perceber, mas ficou bastante lento aqui. Ele vai ficar mais lento do que da forma que estava rodando anteriormente. Por que disso? Porque aqui a gente não tem paralelismo, né? Então a gente está fazendo de uma forma sequencial do começo ao fim. Reparem que ele começou e foi executando um por um até chegar no final. E um outro detalhe importante, ele executa o 1, depois ele executa o 2, 1, depois ele executa o 3 e todos os 3, depois ele executa o 2 e todos do 2, depois o 3, todos os 3. Então essa é uma estratégia que a gente vai muito a fundo, então a gente afunila mais essa consulta. Então olha só que interessante, daquele código que estava um pouquinho mais complicado de entender, qual que era o grande detalhe ali, um ponto de atenção? Onde a gente estava utilizando o map, na verdade não seria muito adequado a gente usar o map ali. Por quê? Porque o map ele é para transformar dados, então ele não seria um cenário tão interessante nesse controle aqui. Ficaria um pouco melhor a gente utilizar o for await. E agora é o seguinte, eu vou mostrar uma outra forma alternativa, porque o que aconteceu aqui? A gente vai demorar mais tempo para conseguir fazer essa consulta toda. Então ela vai demorar bem mais tempo do que se a gente fizesse com um pouquinho de paralelismo. E eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso também. E aliás, só para a gente saber, para a gente ter uma ideia aqui de quanto tempo que a gente gasta para executar esse código, vamos fazer o seguinte, console.log, aliás, console.time, load data sequential. E aí, a gente vai fazer uma outra coisa aqui embaixo. No fim, console.endTime, time end, na verdade. Então, olha só, vamos só dar um refresh aqui. E vamos ver quanto tempo que ele gasta, só para a gente ter uma ideia aqui de como que está a performance do sequencial. Então, olha só, ele gastou isso tudo aqui, 8 segundos e alguma coisa. Provavelmente, nessa situação aqui, ele vai carregar muito mais rápido. Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro método, que vai ter até inicialmente o mesmo nome, mas é só para a gente não precisar chamar ele separado ali, daqui a pouco a gente chama. Então, o que acontece? Agora a gente vai começar a carregar de forma paralela. Então, o que eu poderia fazer? Vamos aproveitar essa mesma estrutura inicial aqui, E aí, olha só o que a gente pode fazer. Ao invés da gente consultar um por um aqui, então, para cada item aqui meu, eu esperar ele terminar e tudo mais, vamos refletir um pouquinho mais. Vamos usar o map, né? Então, só para a gente conseguir tratar essa situação. Então a ideia é a gente fazer essa chamada aqui, né? Então a intenção nossa é fazer essa chamada, mas de uma forma um pouquinho mais paralela. Como que a gente poderia fazer isso? Tá? Então qual que seria uma ideia aqui para a gente poder fazer isso? Vamos pensar que a gente quer usar, né? Então vamos trazer a ideia do map de novo. Então result1.mock .map. Então quero trazer essa intenção aqui do map novamente. O que a gente pode fazer? Vamos pensar aqui, a gente tem um item, que é o nosso item aqui de cima. E aí eu quero carregar agora todos os itens, né? Então eu preciso fazer essa minha requisição daqui, Então eu tenho que fazer essa requisição aqui. Beleza, então vou trazer só para a gente identificar aqui. E vou trocar o nome, porque o nome ficou errado. Bom, legal. Preciso fazer essa requisição. Então a gente tem que pensar. Uma das maneiras que a gente pode
fazer essa intenção aqui é a seguinte. Se eu faço isso, então vamos pensar aqui, ó. Eu quero fazer isso aqui. Então, para cada res que eu tiver, eu vou fazer uma requisição. E aí eu quero o seguinte, eu quero saber o que eu tenho aqui no final. Então, const requests é igual. E vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Então, console.log requests. E olha só que interessante, a gente tem um monte de object. E se a gente for olhar aqui, aqui não está mostrando igual mostra no Node, mas a gente tem várias promises aqui. Tá? Então, a gente vai ter várias promises aqui e elas vão estar em estado de pending. Tá? Então, elas vão estar em estado de esperando. Então, elas estão esperando elas serem resolvidas. Se a gente olhar no network do browser, as requisições estão sendo feitas, mas ninguém está esperando o resultado delas. Então, elas estão sendo meio que deixadas no vácuo. Uma coisa que a gente poderia fazer aqui é o seguinte. Já que eu fiz, eu mapeei, e aqui que vem a ideia do map de verdade. Já que eu mapeei uma sequência de valores para uma sequência de promises, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um outro item que é o seguinte. Eu posso fazer um promise.all e passar esse vetor que eu tinha aqui. Se eu quiser deixar mais bonitinho, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Const result 2 é igual a promise.all. E aí eu vou passar todas as requests aqui dentro. Quando eu faço isso, eu converto um conjunto de requests, então um conjunto de promises em uma promise. E aí eu posso dar um await aqui. O simples fato de eu fazer isso já vai transformar essa estrutura em algo mais rápido. Por quê? Porque ele vai estar muito mais ágil para fazer essas requisições. Então vai ficar bem melhor da gente tratar essas requisições. Porém, vamos dar uma olhada no retorno. Olha só que interessante. A gente tem os retornos, mas agora eu não sei mais quem são esses itens. Né? Então eu perdi a referência de quem era o item. Como que a gente consegue resolver isso? A gente pode achar uma maneira de transformar esse cara aqui em uma função que faz algo um pouquinho a mais. Então, olha só. Eu vou deixar ele aqui do lado de fora só para simplificar. Aliás, vamos deixar ele dentro do load data, que a gente sabe que faz todo sentido ele estar aqui. Ó. Então é o seguinte, const load 1 é igual. Ele vai receber o res1 e vai fazer alguma coisa. Então, é essa função aqui que a gente está substituindo. Então, vou fazer esse cara voltar para cá. Então, olha só. E se a gente transformar esse cara aqui em async? Então, lembra que async, a gente tem até um vídeo no DevPlan, o async é uma promise, né? Então, é só um açúcar sintático. E a gente pode fazer o seguinte, ó, const data é igual a await. A gente faz a requisição do jeito que a gente quer, com res1. E aí eu faço o seguinte, return data e res1. Então eu vou retornar um objeto agora com esses dados. E aí olha só que legal que a gente pode fazer. Eu posso chamar aqui o load1. E agora a gente vai olhar o objeto que a gente retornou. Olha só que interessante. Agora eu tenho os dados e qual ID que eu usei para buscar. Então olha só, a gente deixou um pouco mais rápido e ao mesmo tempo o código está um pouquinho mais fácil de entender e ele está um pouquinho mais performático aqui pela questão do promise all. E aí o que acontece? A gente juntou essas operações, né? Então a gente juntou essas 6 operações e agora, para cada uma dessas 6 operações, a gente tem que fazer mais 6. Né? Então, agora a gente pode utilizar o result 2 mock aqui, que é esse cara nosso, para a gente fazer mais 6 requisições. Então, para cada uma desses resultados aqui, a gente vai fazer mais 6 resultados. Então, disso a gente vai fazer muitas requisições. Então, vamos lá, vamos pensar como que a gente pode fazer. Esse é o nosso resultado 2 mocado aqui, né, que a gente vai tratar. Então, como que a gente pode lidar com ele aqui. Vamos só olhar, cadê?
Aqui, ó, a gente tem o result 3, beleza. Então vamos lá. Próxima ideia aqui, vamos juntar requests 2 é igual. E a gente vai usar o result mock para fazer isso. Tem um detalhe que é bastante importante, esse cara, ele está dentro de cada result desse, né? Porque a gente precisa pegar cada um desses results aqui e fazer mais um processamento. Então, o que a gente pode fazer? Result 2, ponto, de novo, map, e aqui a gente vai ter um result 2, um real result 2, né? Porque, na verdade, aqui vai ser um probleminha porque a gente está mocando, então vai ficar meio esquisito. Mas qual que é a ideia aqui? Eu vou ter 6 itens aqui dentro, eu vou mapear esses 6 itens, e aí eu vou ter esse código aqui que vai fazer efetivamente mais requisições. Então, olha só, vamos pensar um pouquinho sobre ele aqui. A gente tem os 6 resultados aqui, a gente vai mapear eles de verdade, e aqui a gente vai iniciar mais 6 requisições. Então, o que a gente pode pensar aqui que funcionaria, né? Então, que seria interessante a gente fazer? O que seria ideal seria a gente pegar todas as requisições que a gente gerou aqui e conseguir concatenar com um promise all. Então, de novo, ó, o que a gente estava fazendo antes, a gente ia uma por uma pegando de 6 em 6. O que a gente pode fazer aqui agora é como que eu posso juntar todas essas requisições que eu tenho que fazer e deixar um promise all resolver para mim. Então, vamos refletir aqui como que a gente pode fazer isso. Tenho esses 6 itens, preciso fazer a requisição. A gente pode fazer um primeiro aqui, const requests, e fazer um result 2 mock.map. E aí a gente pode fazer um load 2 aqui, só para a gente ver o que a gente pode fazer. Esse load 2, a gente ainda pode fazer mais um detalhe, que é o seguinte. Eu preciso saber quem é o resultado real que eu tive do anterior. Então, eu vou ter que passar aqui para ele, ó, real resultado 2, porque eu tenho que saber lá no final da onde está vindo essa requisição para eu conseguir cruzar os dados todos. Então, olha só, tem os requests aqui, faço essa consulta e agora eu vou fazer o load 2 aqui, só para a gente ter uma ideia de como que ele pode ser. Então, o que acontece? A gente tem um identifier aqui, que é o identifier da primeira requisição, e depois disso, a gente já tem o res2 aqui, e a gente pode até chamar de res1 aqui, né? Só para a gente saber que é o de cima. Então, olha só, tem o res1 e tem o res2, né, que são as duas respostas. Eu vou usar o res2 porque já é a segunda requisição. Ó. Lembra que a gente está aqui, ó, nessa requisição. Então, eu já estou na segunda requisição. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou retornar tanto o res1 quanto o res2. Então, vamos lá, ó, vamos ver como que ficou. Então, ó, fiz todos os requests aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer os resultados. Então, const result 3, 3 é igual. E aí agora a gente vai fazer um await promise.all e requests de novo. Bom, aqui a gente tem mais um detalhe que a gente vai ter que analisar. Console.log result 3. Ó, aqui a gente já tem um problema que até o próprio linter aqui já alertou. O seguinte, ó, eu estou tentando concatenar as promises, porém, não tem muito jeito de eu fazer isso. Ó. Como que eu vou fazer isso? Então, olha só, qual que seria uma ideia aqui para a gente conseguir fazer isso funcionar? A primeira delas, aliás, é a seguinte. Eu já tenho todas as requests. Então, por que eu não posso fazer o seguinte? Ó? Vou dar um return aqui nelas. Então, eu mapeei da minha resposta real aqui, né? Então, do meu result 2, para uma sequência de requisições. Tá? Então, vamos lá, só para a gente não perder aqui. Então, aqui, const requests 3. Então, esse vetor aqui, ele tem
uma sequência de vetores. Então, se eu der um console log requests 3, repare o que vai acontecer. Eu tenho um vetor de 6 posições que tem um vetor de 6 posições que tem as promises pending dentro. Bom, dessa forma, eu ainda teria que fazer 6 requisições com promise all para conseguir fazer isso. Então, o que a gente poderia fazer para lidar com essa situação? A gente pode fazer o seguinte. Reparem que eles são vetores diferentes aqui, né? Então, o que a gente poderia fazer? Vamos pensar no seguinte. Const requests 3. Vou chamar de A aqui. Tá faltando nomes, né? Porque a gente não tem a regra de negócio aqui. Então, request 3A vai ser o quê? Vai ser requests 3. Ponto. A gente pode usar um reduce para isso. Então, o que o reduce faz? A gente tem um previous, um current. A gente faz alguma coisa com esse cara. E a gente tem um valor que a gente pode usar como forma de concatenar. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. Return. A gente pode criar um novo vetor com tudo que tinha em previous, com tudo que tem em current. E agora a gente pode olhar como que vai ficar essa estrutura aqui. Ó. Então reparem que agora eu transformei de 6 vetores com 6 itens, eu transformei para 36 requisições, ou 36 promises. E olha só que interessante, quando isso acontece, qual que é a mágica por trás daqui? Eu posso fazer o seguinte, const result 3 é igual a wait promise.all. E aí agora a gente pode pegar essas requisições 3A e console.log result 3. Vamos ver como é o que aconteceu. Então repara o seguinte, a gente já tem os 36 objetos e olha só que legal, a gente tem inclusive ele já meio que aninhado, ó. Então ele já aninhou para mim todos os objetos, tá? Por quê? Porque eu passei o res1. Deixa eu só lembrar para vocês aqui, ó. Eu passei o res1 como parâmetro para ele, ó. Então, olha só que bacana. Na verdade eu cometi um errinho aqui, né? Vocês perceberam que quando eu passei o res1 aqui, né? Que na verdade seria o res2, eu passei ele completo, mas tá tudo bem. É só a intenção para vocês analisarem aqui comigo essa situação. Então, olha só que interessante, eu fui montando esses objetos, concatenando promises, pegando os resultados dela e fazendo essa espécie de cache aqui com funções. Então, assim eu consigo identificar o quão profundo eu estou nessa estrutura de dados. E aí, vamos tentar uma outra coisa aqui, ó. Paralelo. Vamos ver quanto tempo a gente conseguiu fazer esse resultado todo, né? Então, vamos ver quanto tempo vai demorar para a gente saber aqui o tempo todo. Aconteceu um problema aqui. Time end. Então, olha só que legal. Vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar os dois agora. Então, eu vou dar um F2 aqui. Ao invés de chamar load data, ele vai chamar load parallel. E agora a gente vai chamar o sequential também. Então, load data sequential e o parallel. Então, olha só para a gente avaliar. Tem um detalhe aqui que seria importante. O sequencial gastou 6 segundos e o paralelo 1.3. A gente tem um problema aqui que eles estão competindo entre eles, né? Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. A gente vai chamar eles em momentos diferentes. Então, vou chamar ele aqui um run. Só para a gente poder testar o tempo. E agora a gente vai fazer um await em cada um deles. E aqui eu vou chamar o run. Então ele vai rodar o sequencial primeiro e depois ele vai rodar o paralelo. Então um não vai influenciar no outro. Então olha só, o sequencial
5,8 segundos, o paralelo 1,1 segundos. Obviamente aqui a gente depende da velocidade da API, a gente tem vários fatores, mas e o formato dos dados, né? Obviamente aqui, quando eu tiver os meus dados todos juntos aqui no Result 3, eu vou ter que tratar ele, e aí eu posso utilizar o map de verdade e ir transformando esses dados para chegar no formato que eu preciso. Mas olha só que interessante, uma simples organizada nos dados, né? Então uma simples organizada em como que você faz as requisições, você já consegue melhorar um pouco a performance. E aqui a gente está usando bastante do poder do JavaScript de verdade, porque a gente pode usar essas chamadas aí que ele vai empilhar essas promises e vai resolver para mim da maneira melhor que for possível aí. Alguns pontos de atenção que a gente tem que ter aqui, tá? Por que a gente está fazendo dessa forma, tá? Então, o ideal seria a gente concentrar realmente essa chamada na API em uma ou duas requisições, mas existem problemas, existem situações que não dá e tá tudo bem, tá? Então, não é a discussão aqui desse vídeo não é se essa seria a melhor forma de carregar dados, e sim como que a gente pode fazer usando esse back-end que já existe, um carregamento de dados como esse. Então, só resumindo aqui, né, como que a gente fez duas versões, a gente fez uma mais paralelizada, onde a gente agrupou essas requisições, então a gente fez dois grandes chunks de requisições, uma para a primeira leva e a segunda para subsequentes, então para cada uma dessas requisições que foram retornadas a gente faz mais uma sequência de operações, ou ainda de forma sequencial. Obviamente o código está um pouquinho sujo aqui, o que a gente poderia fazer para melhorar? Transformar cada um desses itens em uma função, né? Então aqui poderia ser uma função e aqui dentro poderia ser uma função, fica um pouco mais claro para a gente visualizar esse código. Assim como aqui a gente já fez algumas funçõezinhas, né, como o load 1 e o load 2, que estão aqui dentro, a gente poderia fazer também para melhorar a legibilidade do código. Mas reparem que uma organizada na forma como a gente busca esses dados já ficam bastante interessantes. Outro detalhe importante, como a gente fez aqui em chunks, né, ao invés de sequencial, é muito mais fácil a gente ir mostrando a interface de forma parcial. Porque à medida que eu vou carregando, então se eu já carreguei a primeira leva, eu já consigo listar os 6 itens na tela. E aí depois eu posso carregar os detalhes desses itens dentro desses itens, né? Então eu posso mostrar um loading para cada um deles. Então desta forma aqui, nessa forma hierárquica que a gente fez, né, que a gente agrupou esses dois grandes grupos de requisições, aparentemente ficaria mais interessante a gente fazer a tela, né? Então, porque caso contrário, igual o que acontece aqui, ele faz uma requisição, e aí ele faz a subsequente, e aí depois ele faz a subsequente. Então a gente vai muito fundo nas requisições, talvez o formato da nossa interface não permita que a gente exiba isso de uma forma interessante. Bom, pessoal, essa foi aqui uma forma de reescrever um código de um aluno, tá? Aqui a intenção é só ilustrar exatamente essa ideia de que o map, nesse cenário, ele não está sendo bem utilizado, né? Então ele não está sendo utilizado de uma forma bastante a ideal dele, né? Porque ele é síncrono. A gente viu aqui algumas formas de contornar isso com for await, e a gente viu algumas formas de juntar essas requisições para ficar um pouquinho mais performáticas. O grande detalhe, esse é o tipo de discussão que a gente faz direto dentro do nosso grupo de mentoria, tá? Do Dev Plano Club, que a gente tem alguns conteúdos exclusivos todos os meses, além de contar com um grupo no Telegram, onde a gente troca experiências, a gente motiva uns aos outros, e também tem a nossa mentoria uma vez por mês, onde a gente se reúne ao vivo, online, e a gente tenta ajudar vocês todos aí a darem o próximo passo, a progredirem na carreira. Todo mundo que está participando lá já está tendo resultados incríveis, e se você quiser conhecer um pouquinho mais, tem um link aqui embaixo, e eu te espero lá, tá bom? Pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? Então, comentando um pouquinho aqui como que eu organizaria um pouco melhor esse código, lembrando que não era a regra de negócio, e sim como que a gente pode organizar essa sequência de requisições. Também aqui a gente não entrou na discussão de estar usando jQuery ou não, tá? Não é o ponto do vídeo, o ponto é como que a gente escreve esse assincronismo de uma forma um pouco melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo, eu te vejo no próximo. Valeu!